Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado. Começar por dizer, Sr. Ministro, que na intervenção anterior o elogio rasgado que o Sr. Ministro aqui fez ao CEF só pode soar neste contexto, obviamente, a hipocrisia. Não pode soar outra coisa, quer dizer, uma hipocrisia de resto muito semelhante àquela que o Sr. Ministro usa quando acusa os partidos de oposição de andarem atrás do mediatismo, ou seja, do que for. Quer dizer, o senhor que não perde um momento que seja, o senhor e o Governo em geral, não perdem um momento que seja de propaganda, seja o que for, é a vacinação dos bombeiros, é as forças de segurança, seja o que for de propaganda, não perdem um único momento. E depois o mediatismo é dos partidos de oposição. Não faz nenhum sentido, Sr. Ministro, porque a ideia que fica aqui, de facto, nesta questão do CEF, é que o senhor levou 9 meses a reagir com firmeza a esta matéria. Reagiu com uma frase das mais infelizes, o senhor que está a gostar de arqueologia política, das frases mais infelizes que ouvimos politicamente nos últimos anos, dizendo bem-vindo aos direitos humanos, quando a Comissão já o tinha chamado, quando a Comissão já o tinha interrogado, etc. por aí afora. Reagiu com as frases mais infelizes. Depois, a reação é aquilo a que eu costumo chamar a política de anúncios. Ou seja, nós tivemos esta situação, um crime horrendo de um cidadão que estava à guarda do Estado português, durante 9 meses nada, ao fim de 9 meses, o que é que o Governo faz? Anuncia que vai extinguir o CEF, quer dizer, ia extinguir, depois já não ia extinguir, é como a fusão. Ia fundir, depois já não ia fundir, mas a consequência é essa. E obviamente que a ideia que ficou aqui, Sr. Ministro, e de facto é o que parece politicamente, é que num momento de enorme pressão em relação à sua própria demissão, do Ministro da Administração Interna, o Governo responde com um anúncio, porque aquilo que estava no programa do Governo, Sr. Ministro, e que estava e está, é relativamente vago, e aquilo que leu aqui é vago. Separação de funções, isso dá para tudo, dá para fazer dentro do CEF, dá para fazer uma pequena parte, mas o que vão fazer de facto é desmantelar, e não fica nada claro quais são as vantagens e desvantagens desse desmantelamento, porque os senhores o que vão fazer é, vão perder experiência, vão perder organização, vão perder aquilo que o senhor acaba de elogiar há pouco. O que é que vai acontecer a toda esta especialização dos agentes do CEF? Vão ser todos integrados nas outras forças? Vão ser mandados para casa? Ainda não percebemos. Os senhores não têm estudos, ou pelo menos não apresentaram até agora estudos antecedentes das vantagens desta reforma, fazem a reforma a reboque de um acontecimento trágico e num momento de pressão em relação ao Ministro. E é isto, no meu ponto de vista, obviamente, Sr. Ministro, que é absolutamente inaceitável e até incompreensível. Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Ministro da Administração Interna. A pergunta são, obviamente, as vantagens e desvantagens desta alteração e desta reforma. Sr. Deputado, não lhe dei a palavra. Peço desculpa. Tem a palavra o Sr. Ministro da Administração Interna. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Telmo Correia. O Sr. Deputado Telmo Correia é muito elucidativo daquilo que é o posicionamento do CDS relativamente a esta questão. O CDS não tem uma ideia, o CDS não foi a primeira comissão. A primeira comissão, no dia 8 de abril, cumpriu a sua função. O CDS, no dia 8 de abril, esteve ausente. Esteve na reunião durante 1 minuto e disse que ia fazer outra coisa qualquer e não teve nenhum deputado disponível para discutir a questão no dia 8 de abril. E, portanto, essa é a história do sentido de Estado do CDS relativamente a essa matéria. É o único dos partidos aqui presentes neste momento que não colocou no momento próprio, quando o Governo atuou relativamente a um crime hediondo, quando o Governo atuou e tomou decisões, o CDS foi fazer outra coisa qualquer que tinha outro compromisso, certamente relevante. Fica para a história a gestão do grupo parlamentar, na qual não tenho nada a ver, e a gestão de prioridades do CDS. E, portanto, a única coisa que nos traz aqui é o ideal era não cumprir o programa de Governo.
O programa de governo existe desde o início e tem uma orientação que é clara, separação muito clara entre as funções policiais e administrativas. O que eu trouxe aqui foi uma indicação relativamente às funções policiais, que são as que estiveram essencialmente aqui no debate, das mais-valias que resultam de concentrar o papel que a GNR já hoje tem enquanto guarda costeira e enquanto responsável pela articulação com a Espanha e presença na Frontex. É a GNR que está nas Ilhas Gregas a salvar vidas em articulação com a Frontex. O Sr. Deputado não conhece isso, provavelmente não conhecerá. É a PSP que está nos aeroportos, maximizar esta eficácia de presença da PSP nos aeroportos. O Sr. Deputado acha que, relativamente a crimes de redes e crimes de dimensões transnacionais, como o tráfico de seres humanos, não é a Polícia Judiciária, pela qual não tenho tutela, mas estou totalmente à vontade para o considerar, porque historicamente tive responsabilidades na LOIC em 2000, quando também era mais fácil não fazer. Era mais fácil não fazer. O CDS é que está na mesma, está do lado que é mais fácil não fazer. De facto, eu só tenho responsabilidade pela proteção civil, mas de facto a forma como o CDS aborda esta matéria está noutra tutela, mas de facto só o Instituto de Socorros a Náufragos é que poderia ajudar um partido que está no estado em que está. Obrigado, Sr. Ministro. Tem a palavra, continua no uso da palavra, o Sr. Deputado Telmo Correia. Sr. Ministro, mais do mesmo, não é? Mais politiquice, mais referências partidárias, de si já não se espera outra coisa, não é? Já não se espera outra coisa. E reparem, em relação ao CDS, o CDS de facto, e eu como único deputado do CDS nesta comissão e como líder parlamentar, às vezes tenho conferências de líderes e outras coisas acontecem, mas eu estive na reunião e eu questionei e referi a nossa posição nessa matéria, lembro-me perfeitamente, Sr. Ministro, portanto não venha com isso, porque senão depois começa o Sr. Ministro a enervar-se e o Sr. Deputado José Magalhães consigo e acaba para aí aos gritos a dizer que vai vacinar os cidadãos com mais de 200 mil anos ou outra coisa qualquer assim do género. Não vale a pena o senhor enervar-se, tem que se manter sereno e dizer-lhe, Sr. Ministro, que não é o CDS, porque há um bocado era um Twitter. Agora é o CDS. E eu pergunto-lhe, por exemplo, se ouviu o que disse sobre esta matéria o Sr. Presidente da Câmara de Lisboa, que não é do CDS, tanto quanto eu sei, e que disse que o senhor perdeu a oportunidade de liderar este processo desde novembro. A crítica foi dele, não foi minha. E pergunto-lhe já agora também, Sr. Ministro, se ouviu o que disse sobre esta matéria Sua Excelência, o Sr. Presidente da República, que deixou muito claro a porta, está ali, Sr. Ministro, a porta da rua, que o senhor resolveu não seguir esse caminho, mas o caminho foi-lhe claramente apontado, foi-lhe dado até o exemplo da sua antecessora, quando ela tomou uma decisão diferente da sua. Portanto, quer dizer, eu não tenho culpa disso, Sr. Ministro. E o problema é seu, a fragilidade é sua, o CDS não governa, o CDS faz as perguntas que acho que deve fazer e tem uma linha clara nesta matéria. Nós não concordamos com o desmantelamento do CEF. É claríssimo. Como não concordam todos os responsáveis do CEF, os responsáveis dos sindicatos, dos agentes, ninguém concorda. E quando há um problema destes, o que se devia era melhorar o CEF, se quer saber o que é que se devia fazer, era melhorar o CEF e não desmantelá-lo para salvar a sua cabeça. Era isso que não devia ter sido feito. E a questão da diretora é o mesmo problema, porque de facto, Sr. Ministro, a sua resposta mais uma vez é de uma enorme infelicidade. É como a história do ridículo das redes de tráfico, que caiu no ridículo foi o senhor de Marrocos. É ridículo, porque se ela é quadro do CEF, então, mas a única coisa que pode acontecer a um quadro do CEF é ser nomeada para uma função de assessoria sobre os vistos gold, senão as pessoas não fazem nada, estão lá e não fazem nada, vão para casa. Ou seja, uma pessoa que é afastada de um cargo por incompetência, o que tem que ser é nomeada para outra a seguir, não tem explicação, Sr. Ministro, só nesta lógica absoluta de desresponsabilização sua e de quem depende de si, como é evidente. Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Ministro da Administração Interna. Sim, de facto, sobre as prioridades do CDS, acho que é óbvio ao que é que o CDS dá prioridade hoje e ao que é que dá prioridade, ao que é que deu prioridade no dia 8 de abril. Sobre também a reforma, a diferença é esta, o CDS é claro, entende que nada deve ser feito. O PS ganhou as eleições com um programa que estabelece
como compromisso a reforma das forças de segurança em todas as áreas. Estaremos aqui, provavelmente daqui a uns tempos também, com mais atenção a discutir reforma da PSP e da GNR. Bom, e igualmente o CDS terá provavelmente a função imobilista que espantosamente tem nesta matéria. E, portanto, neste quadro, as mais-valias são óbvias, estão apresentadas. Coloquei, aliás, não me cabe aqui questionar o Sr. Deputado. O Sr. Deputado é que está aqui a questionar-me hoje. Não tenho nenhuma dúvida da minha experiência parlamentar sobre essa matéria. Mas quem coordena nas suas funções de guarda costeira a articulação no controle de fronteiras é a Guarda Nacional Republicana, quem está nos aeroportos é a Polícia de Segurança Pública, que tem responsabilidade relativamente à criminalidade especialmente organizada e transnacional, é a Polícia Judiciária. Temos de dar coerência naquilo que é uma estratégia de política de segurança interna. Sobre a inspetora em causa, bom, o Sr. Deputado é que é um porta-voz do que lê, pela falta de... porque andou meses a dizer que a senhora inspetora iria ser nomeada para Londres. Depois, agora, não foi nomeada, nunca esteve isso em causa, já se esqueceu disso. Bom, tem uma função interna, não tem uma nomeação. Há um grupo de trabalho que tem a ver com um tema que conhece, tem a ver com autorizações de residência para investimento. Bom, julgo que o Sr. Deputado colocaria qualquer outra questão. Felizmente não lhe cabe governar, mas também, manifestamente, também acho que a ideia que tem da gestão interna de um organismo como o CEF ou qualquer outro, não beneficiaria ao país se alguma vez tivesse responsabilidade de agir com funções internas de organismos. Já agora, essa sua referência, a cooperação com o Marrocos é extremamente positiva em matéria de segurança interna e, portanto, aquilo que provavelmente também desconhecerá, que chegaram à Espanha 37 mil migrantes durante o ano 2020, dos quais 21 mil às Canárias. É disso que estamos a falar. É dessa realidade global que compara com a excitação do Sr. Deputado há uns meses atrás. Obrigado, Sr. Ministro. Continua no uso da palavra o Sr. Deputado Telmo Correia. Sr. Ministro, entre 8 de Abril e a tolerância que possamos ter tido a 8 de Abril e a sua tomada de posição, não vão 9 meses, mas vão 8. E durante 8 meses o senhor não fez nada. Esse é que é o problema, ainda não percebeu. É que a 8 de Abril podíamos ser de facto todos tolerantes, ainda. Mas 8 meses depois o senhor não tinha feito nada. Depois, Sr. Ministro, não venha cá com a sua conversa de retórica partidária, de eu no seu lugar, ainda bem que o senhor não governa. Ouça, até lhe digo uma coisa, eu no seu lugar e com o que aconteceu, tinha tido a hombridade de ir para casa. Se estivesse no seu lugar, com aquilo que aconteceu, eu tinha tido a hombridade de ir para casa. E acho que a maior parte das pessoas. Agora, isso é um problema seu, não é um problema meu. Como lhe disse e como foi referido por pessoas tão insuspeitas como o Presidente da Câmara de Lisboa ou até, ainda que de forma diplomática, pelo Sr. Presidente da República. Outra questão, Sr. Ministro, e de facto aqui quem responde a perguntas é o senhor e ninguém lhe tira o microfone. E ninguém lhe vai tirar o microfone. Portanto, querendo que o senhor responda, a senhora responsável dos Serviços de Segurança, a doutora Helena Fazenda, disse-nos que nós tínhamos um plano antiterrorismo desde 2017. Eu devo dizer que este Parlamento, eu pelo menos não tenho conhecimento desse plano e será uma matéria da maior importância. O CDS perguntou várias vezes sobre infraestruturas críticas, etc. E, de facto, não é possível que o Parlamento não tenha escrutínio desse plano, nem que seja, Sr. Ministro, e pergunto-lhe se concorda ou não, à porta fechada, em tipos de circunstâncias que garantam a própria confidencialidade, mas de facto não temos, e é sobre isso que eu lhe queria perguntar. E por último dizer-lhe, Sr. Ministro, que a sensação que eu tenho sobre uma pergunta que foi feita por vários grupos, e é curioso que os grupos que aprovaram o orçamento, como o Bloco de Esquerda e como o PCP,
também não têm essa informação, eu acho que o Sr. Ministro não vai conseguir cumprir a sua célebre promessa dos 10 mil, estou mesmo a terminar, Sr. Presidente, dos 10 mil membros para as Forças de Segurança em 4 anos, porque na PSP, só para lhe dar um exemplo, para as vagas que anunciou de 1000 e para a admissão de 800, só teve 793 candidatos. Ou seja, o próprio desprestígio faz que não haja candidatos. Portanto, como é que o Sr. Ministro vai resolver isso? E o subsídio de risco chegou a ser aprovado por esta Câmara e, portanto, os senhores governam enfim, o seu mandato não é o completo, como é evidente, mas do Partido Socialista há mais de 6 anos e o subsídio de risco continua a anunciá-lo, vai reunir em março, vai fazer. Sr. Ministro, é muito tempo perdido, na nossa opinião, para resolver problemas que eram da maior urgência. Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Ministro. Vamos assentar. Sr. Ministro, faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Telmo Correia. Eu tenho aqui a elegância de não dever referir declarações de outras entidades, designadamente do Sr. Presidente da República, mas que elas são públicas. Discutiu várias vezes com o Governo a questão da reestruturação do CEF, o que significa que o tema, de facto, é um tema que está na agenda desde as eleições, desde outubro de 2019, vi referência a dizer que o Ministro Eduardo Cabrita é um paladino da defesa dos direitos humanos, para além de uma referência à atuação na área dos incêndios rurais. Relativamente a um quadro de reforma, ele está assumido, foi aqui enunciado, eu não tenho... a relação do CDS e a angústia em que vive é mesmo a matéria em que não o posso ajudar. Tenho um grande respeito pela função histórica, pelo papel histórico do Partido de Freitas do Amaral, mas é manifestamente algo em que o Governo ou o Ministro da Administração Interna não o pode ajudar. Em matéria de combate, em matéria de combate ao terrorismo, a articulação com o SSI é permanente. Em matéria de combate aos fenómenos de radicalização, está na agenda europeia. Em matéria de fenómenos de discriminação, designadamente oriundos de práticas radicais, determinou a apresentação e elaboração de um plano pelo Governo. Também é direito parlamentar, designadamente pela forma que referiu esta Comissão, chamar a Sra. Secretária-Geral do Sistema de Segurança Interna. Obrigado.